Queridos, que a paz esteja convosco. Eu sou o pregador Wesley Rabelo e este é o canal Reformadores do Evangelho. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos dar início à nossa série Os Mistérios do Calvário, que tem como objetivo trazer alguns relatos importantíssimos sobre eventos acontecidos no Monte Calvário, no momento da crucificação de Jesus. Há pelo menos 12 registros que nós queremos aqui esclarecer aos nossos queridos amigos e seguidores, à luz desta série, trazendo alguns aspectos importantíssimos acontecidos naquele momento, naquele dia fatídico, que tinha como objetivo libertar do cativeiro da morte e do inferno toda a raça humana. O sacrifício de Jesus foi o marco da história da raça humana, a porta de abertura para a libertação do cativeiro da morte e do inferno e a consumação da promessa feita pelo próprio Deus lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 15, após a queda de Adão e Eva. Então, há momentos extraordinários e interessantíssimos para a edificação da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Eu tenho certeza absoluta que tudo que aqui vai ser exposto ao longo desta série vai trazer, sem dúvida alguma, edificação para o seu coração. Então, fique conosco até o final desse vídeo. Já deixa aí o seu like aqui na parte de baixo do vídeo e se inscreva no cantinho aqui, se inscreva e também deixa aí o seu comentário, o seu feedback, é muito importante para o nosso desenvolvimento aqui na plataforma. Não deixe de compartilhar também este vídeo com todos os seus amigos. Nós vamos começar hoje esclarecendo um ponto muito interessante da cruz do Calvário, que é o momento em que Jesus chega no Monte Calvário. O momento que ele chega no Monte Calvário, que o texto relata lá no capítulo de número 27, versículo 35 do Evangelho de Mateus, dizendo que quando ele chega no Calvário, então eles logo repartem, rasgam as suas vestes, tiram as suas vestes e então lançam sortes sobre ela, para que se cumprisse o que estava escrito, segundo o Salmo de número 22 e versículo de número 18, que diz que sobre a sua túnica lançaram sorte e repartiram as suas vestes. Então, o capítulo de número 27, versículo 35 do Evangelho de Mateus, registra dizendo: e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes e lançaram sorte sobre elas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e a minha túnica lançaram sorte. Isso está escrito lá no Salmo de número 22 e o verso de número 18 do Salmo messiânico de Davi, quando ele relata este momento sobre o triunfo do Messias. Veja bem, é importante nós pensarmos sobre esse aspecto das vestes de Jesus sendo repartido e abrirmos então uma pergunta: por que é importante? O que vestes significa na Bíblia? Bom, vestes significa muitas coisas. Vestes pode significar santidade, vestes pode significar honra, vestes pode significar a ausência de veste pode significar pecado, né? Então, ou seja, vestes têm diversos significados na Bíblia Sagrada. Mas eu não quero aqui tratar de vestes no sentido amplo da palavra, mas eu quero me ater única e exclusivamente ao objetivo do tema que nós sugerimos aqui, que é as vestes de Jesus sendo tirada da cruz e os seus significados. Ou seja, o que as vestes de Jesus traz para nós de lição importante naquele momento, as vestes de Jesus sendo tiradas, o que elas traz de importante para nós, qual é a edificação que nós temos
através deste momento. O que este momento pode trazer para nós como lição espiritual de esclarecimento da nossa fé e para a nossa comunhão com Deus. Então, nós vamos pensar a respeito desse assunto. Em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver esse tema sendo tratado. E por que esse tema é tão importante? Bom, veja bem, se no princípio a Bíblia diz que não, o homem estava nu e não precisava de vestes, por que agora é tão importante? Então, vejamos, desde a queda, as vestes passaram a ser importantes, porque a Bíblia diz que antes da queda, o homem não necessitava de vestes, porque ele não se envergonhava de estar nu. Isso está registrado lá no capítulo de número 3 do livro do Gênesis. Porque é importante nós também trazermos aqui um breve esclarecimento a respeito dessa situação do Gênesis, porque ali há uma retratação muito importante. Em primeiro lugar, que a nudez de Adão e de Eva antes da queda é ausência de pecado, aponta para a ausência de pecado. Eles estavam nus e não se envergonhavam, diz a Bíblia. Estavam despidos de todo e qualquer pecado. É o que Paulo vai retratar lá na sua epístola aos Efésios, quando ele trata desta matéria, da santificação da igreja, da vida cristã da igreja, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, ele vai dizer exatamente isso, né? Que nós devemos nos despir do velho homem, com todas as suas malícia, com todas as suas maldades. Então, a nudez de Adão e Eva antes da queda aponta para a ausência de pecado, mas a nudez de Adão e Eva depois da queda aponta para a ausência da graça. Estavam nus e se envergonhavam. Isso porque o pecado, a vergonha surge na prática do pecado. A vergonha surge quando o pecado nasce. Quando o pecado nasce, então a vergonha brota. A vergonha, ela evidencia o pecado. Ela é o farol que sinaliza a manifestação do pecado. É quando Adão come do fruto proibido, é que diz a Bíblia que ele então foge da presença de Deus, que ele se envergonha de comer do fruto e ele foge da presença de Deus. Isso está registrado lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 3, e eu gostaria de lê-lo. No capítulo de número 3 do livro do Gênesis, diz a Bíblia que quando Adão come do fruto, ele se envergonha, e isso está lá no versículo de número 7 do capítulo 3, quando o texto diz: então abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E aí o versículo 8 registra dizendo: e ao ouvir a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ou seja, se você perceber, a Bíblia está relatando para nós, deixando de forma muito clara, que Adão e Eva, eles se envergonhavam do estado em que estavam, do estado de nudez em que eles se encontravam. A ausência da veste, ela distancia Adão de Deus. É isso que o texto em Gênesis vai deixar claro, que ela distancia Adão de Deus. O capítulo de número 3, versículo 23 da Epístola de Paulo aos Romanos, ela afirma para nós que nós estávamos distantes da salvação, porque a Bíblia diz que destituídos nós estávamos da graça de Deus. Nós todos éramos pecadores, porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, estávamos da graça de Deus. Ou seja, estávamos distantes, como diz Isaías 59, versículo 10, nós estávamos em trevas, distantes, andávamos vagueando e tropeçando como cego ao meio-dia, porque estávamos distantes da justiça de Deus. Como Isaías 55 diz, nós andávamos como errantes, nós éramos errantes, nós estávamos distantes
da salvação. Estávamos distante de Cristo, estávamos distante de Deus, estávamos distante do Senhor por conta dos nossos pecados. Então, tão logo, este momento de Jesus na cruz do Calvário é um momento profético do cumprimento da promessa de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 3, e versículo 21, quando o texto registra que após o Senhor se encontrar com o homem e ele fazer aquela espécie de investigação meticulosa, então ele veste Adão e Eva com peles de animais. E naquele momento, quando o Senhor veste Adão e Eva com peles de animais, ele está apontando de forma profética para a crucificação de Jesus. Aquele momento ali significava exatamente este momento que nós estamos lendo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 35. Este momento da crucificação de Jesus, onde Jesus perde as suas vestes, onde as suas vestes são tiradas dele, e então agora ficam na mão dos soldados, na mão daqueles que estavam crucificando a Jesus. Nesse exato momento se cumpre aquilo que foi realizado lá no Gênesis, no capítulo 3, e versículo 21, pelo próprio Deus. Este cordeiro aqui já havia sido morto lá no Gênesis para resgatar, para vestir o homem, para cobrir a vergonha do homem dos seus pecados. Então, este momento da crucificação de Jesus, ele é o cumprimento profético de Gênesis 3 e 21. E a confirmação da mensagem dos Salmos, de número 22 e versículo 18, que diz que ele tiraram as suas vestes e repartiram as suas vestes, e sobre elas lançaram sortes. Então, este momento, ele traz uma simbologia, uma mensagem profunda para o nosso coração. Primeiro, porque o homem estava nu no pecado. O homem estava nu, precisava se vestir. E só Jesus tem vestes para vestir o homem. A veste perecível que Adão havia produzido lá no jardim, esta veste é perecível. Essa veste ela é reprovada por Deus, porque a Bíblia diz lá no Gênesis que quando ele viu ele com folhas de figueira, então diz a Bíblia que logo o Senhor preparou uma outra veste para ele, significando, em primeiro lugar, que essa veste produzida pelo homem, ela não é uma veste digna de aceitação diante de Deus, ela é uma veste perecível. Isso é confirmado à luz da Bíblia Sagrada, lá no capítulo número 64 do livro do profeta Isaías, e o versículo de número 6, quando diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia, isto se referindo exatamente àquele momento, isso se referindo exatamente à justiça do homem, de querer se auto-justificar, de querer dar um jeito de cobrir suas vergonhas, de querer dar um jeito de resolver seus problemas com as suas próprias mãos, com as suas metodologias, com as suas próprias maneiras humanas e terrenas de solucionar os seus problemas. Quando o profeta Isaías traz esse relato, ele está dizendo exatamente isso. Ele faz menção desse momento em um aspecto amplo, e o texto revela, dizendo para nós que todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e nossas culpas como um vento nos arrebata. Ele faz menção tanto das vestes imundas, quanto faz menção das perecividade da folha, ou seja, deixando claro para nós que as vestes do homem, as vestes produzidas pelo homem, a justiça produzida pelo homem melhor, ela é falha, ela é indigna, ela é perecível, ela é repudiada por Deus. Nós somos justificados não por nós mesmos, nós somos justificados por Cristo Jesus. E aqui já entra o aspecto da justificação. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Foi Cristo quem nos justificou, e nos justificou através da crucificação. Foi o sacrifício de Jesus que produziu para nós justiça, e justiça perante Deus, a qual hoje nós temos livre acesso, novamente, livre acesso ao Senhor. É por causa da justiça de Deus ter se cumprido em Cristo e não em nós, é que nós estamos livres da condenação eterna, aqueles que estão em Cristo Jesus.
Então perceba que essas vestes elas foram repudiadas por Deus. Então este momento da veste de Jesus ele aponta exatamente para isso, para o cumprimento profético de Gênesis 3:21 ali o sacrifício de Jesus que traz salvação, que cobre a minha nudez espiritual, a qual eu estava antes do encontro com Jesus Cristo. Isso é tratado na Bíblia Sagrada a despeito desse momento do sacrifício de Jesus, desde o livro do Gênesis, e ele vem percorrendo durante toda a lei mosaica, quando nós vemos no livro de Levítico, no capítulo número 1, versículo 3, a despeito dos sacrifícios que eram oferecidos para perdão de pecados. Lá em Números também é registrado em diversos pontos, mas fica mais claro para nós no capítulo 15 ali, do versículo 1 até o versículo de número 36, 37, por ali. Então, isso para deixar claro para nós que era preciso que alguém fosse sacrificado. Para que a nossa nudez fosse coberta, era preciso que alguém fosse sacrificado. E a Bíblia diz que o único que poderia ser sacrificado era alguém que não tivesse nenhum pecado. Precisava não ter nenhum pecado. Tinha que ser sem nenhum pecado, sem mácula. Precisava ser alguém da mesma raça, sem nenhum pecado, que fosse capaz de cumprir toda a justiça, mas nenhum de nós havíamos de ser capaz de cumprir toda a justiça, porque desde Adão, todos aqueles que descendem de Adão, de Adão até o último homem, no último momento da história da raça humana, todos nascem em pecado. Isso é registrado lá no Salmo 51, onde Davi diz que desde o ventre o homem é gerado já em pecado. É gerado já em pecado. Então, foi então por isso que era necessário que Jesus viesse. Que Jesus viesse e não apenas viesse, mas Jesus, ele nos cobrisse a nossa vergonha. Ele nos cobriu, ele nos justificou, ele nos cobriu com vestes de salvação, porque nós estávamos nus, estávamos em completa nudez espiritual, em completa nudez moral, por causa do nosso pecado. É interessante que o Senhor nos vestiu de pelo menos 3 vestes. Ele nos vestiu de salvação na crucificação, ele nos veste de armaduras espirituais no processo da santificação, e ele nos vestirá de glorificação na consumação da bendita e gloriosa salvação. Porque Isaías 61:10 diz que ele nos vestiu de salvação. Lá está escrito. Já em Efésios 6:11, a Bíblia diz que ele é quem nos veste da armadura de Deus, que nos protege dos ataques de Satanás. Ele que nos veste de proteção. Mas lá em 1 Coríntios 15, 53 e 54, diz que ele é que nos veste de vestes de glorificação. Nós seremos revestidos da glória de Deus e para sempre estaremos com o Senhor. Mas qual a importância dessas vestes para nós? Nós finalizarmos aqui. Em primeiro lugar, essas vestes têm a ver com a nossa salvação. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus e fomos justificados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem a ver com a nossa salvação. Este momento tem a ver com a nossa salvação, aponta para a nossa salvação. É uma atitude profética de Jesus, declarando naquele momento para Israel: eu fui o cordeiro que morreu no Gênesis e que agora estou me despindo com a proposta de trazer para vós vestes e veste gloriosa de salvação, para vestir a vossa alma do pecado que assola as vossas vidas. Mas o que mais? Este momento tem a ver conosco. Esse momento tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Apocalipse, capítulo número 3, versículo 5, ele diz:
aquele que vencer, eu o vestirei de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e para sempre estarão comigo. Ou seja, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Só quando nós estamos vestidos de santificação é que nós temos acesso novamente ao Pai. É que nós temos condição de estar diante do Pai novamente. É como o filho pródigo que volta para a casa do Pai. E aí, quando ele volta para a casa do Pai, ele está maltrapilho. O Pai, então, o recebe. Então, dá vestes para ele, nova. E agora ele entra para a casa do Pai. E ele agora participa de todo o banquete e convive novamente no seio do Pai. Mas o que mais esse momento tem a ver conosco? Esse momento tem a ver com o perdão de Deus para com os nossos pecados. Hebreus, capítulo número 13, versículo 12, diz que o sumo sacerdote Jesus foi sacrificado do lado de fora dos portões. Ou seja, era essa a nossa condição, estávamos fora. Nós estávamos longe de Deus, longe do alcance do Pai, longe do relacionamento com o Pai, longe do relacionamento com Ele, íntimo com Ele. Então agora, nesse momento em que nós somos inseridos novamente na presença do Pai, agora nós temos direito novamente de nos relacionarmos com o Pai. É isso que significa as vestes de Jesus sendo tiradas na cruz do Calvário, naquele momento. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.